Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Lula se manifesta após Estados Unidos retirar centenas de itens do tarifaço e reforça a cooperação internacional e a soberania do Brasil. Pesquisa mostra impacto das ações de Eduardo Bolsonaro e acende alerta na direita sobre as eleições de 2026. Alexandre de Moraes faz gesto obsceno após ser vaiado em São Paulo. Ministro Zanin reserva terças-feiras de setembro para julgamento de Jair Bolsonaro. Em meio à crise diplomática, Brasil registra quase 50 bilhões de reais negativos em junho. Mulher é condenada a 40 anos de prisão por matar e ocultar corpo da filha em São Paulo. E veja também a vitória do Corinthians contra o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Uma boa noite. Os Estados Unidos publicaram uma carta oficializando a imposição das tarifas contra os produtos brasileiros. Mas quase 700 itens ficaram sem a cobrança da taxa, incluindo o suco de laranja, combustíveis e aeronaves. A lista de produtos que não serão sobretaxados foi divulgada juntamente com o decreto oficial assinado por Trump. Inclui suco de laranja, combustíveis, veículos, aeronaves civis e determinados tipos de metais e madeira. A publicação pegou os brasileiros de surpresa, já que a informação não havia sido adiantada por jornalistas e também políticos ligados à negociação. O vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, disse essa semana que pediu a interlocutores norte-americanos a retirada de alguns itens. Mas até então nenhum posicionamento favorável a esse pedido havia sido divulgado. A fabricante de aeronaves Embraer foi a maior beneficiada. As ações da empresa dispararam 10% após o anúncio. Estão isentas todas as aeronaves civis, seus motores, peças, subconjuntos e simuladores de voo. A lista inclui desde tubos e mangueiras até sistemas elétricos, pneus e estruturas metálicas. Produtos e derivados de ferro, aço, alumínio e cobre também estarão isentos de novas tarifas. Produtos agrícolas e de madeira vão ficar fora da lista de cobranças. Políticos e empresários ligados ao agronegócio pediam a retirada da laranja, por exemplo, do tarifaço. Na lista divulgada pelos Estados Unidos, suco e polpa de laranja não serão taxados. Os produtos energéticos e a energia também não serão taxados. Carvão, gás natural, petróleo e derivados foram isentos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou que as exceções são um sinal positivo, mas ressaltou que isso significa que o impacto sobre a economia brasileira será pequeno. Mas nem tudo foi favorável aos empresários brasileiros. Carnes, café e pescados não escaparam da sobretaxa de 50%. Esses setores cobram medidas emergenciais do governo brasileiro, sob a alegação de que o cenário atual inviabiliza as exportações ao país. No novo documento apresentado, Donald Trump estende o prazo para a medida entrar em vigor. As cobranças devem começar na próxima quarta-feira. O presidente Lula se manifestou hoje sobre o decreto publicado pelos Estados Unidos e afirmou que o país não existiria se não fosse soberano. Lula não citou diretamente a questão com os Estados Unidos, mas ressaltou a importância da cooperação internacional e disse que o Brasil aposta no fortalecimento do multilateralismo. E uma pesquisa Poder Data publicada hoje mostrou que 46% acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família são os responsáveis pelas tarifas norte-americanas contra os produtos brasileiros. E em meio a essa dissonância no governo federal, uma outra pesquisa também divulgada hoje mostrou que a aprovação do presidente Lula superou a desaprovação pela primeira vez. De acordo com a pesquisa Atlas Intel, o petista tem agora 50,2% de aprovação. Ao mesmo tempo, a desaprovação dele caiu 0,6 ponto percentual e recuou para 49,7%. Essa pesquisa ouviu mais de 7 mil pessoas entre os dias 25 e 28 de julho. Donald Trump também avançou com tarifas contra a Índia. O país asiático vai enfrentar taxas de 25% a partir de amanhã e pode também ser penalizado por comprar equipamentos militares e petróleo da Rússia.
Donald Trump confirmou que as importações indianas vão enfrentar uma tarifa de 25% a partir de 1º de agosto. O presidente americano afirmou ainda uma penalidade a Nova Delhi por compra de equipamentos militares e petróleo da Rússia. Em post na sua rede Truth Social, o republicano lembrou que há pouco comércio com a Índia porque as tarifas do país estão entre as mais altas do mundo. O magnata ainda sustentou que os Estados Unidos têm um déficit comercial gigantesco com a nação asiática. Trump observou que a Índia comprou a maior parte de seus equipamentos militares da Rússia e está entre os maiores compradores de petróleo russo. Isso, segundo o presidente, justifica uma penalidade adicional à tarifa de 25% que o republicano não especificou. A tarifa de 25% anunciada é apenas 1 ponto percentual menor do que a taxa de 26% que ele havia projetado para a Índia em abril. Dados do Tesouro norte-americano mostram que os Estados Unidos arrecadaram mais de 87 bilhões de dólares em receitas tarifárias até o final do mês passado. Esse valor é maior do que o arrecadado ao longo de 2024. O presidente Donald Trump já notificou 25 países sobre os reajustes nas tarifas. E em meio à aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, especialistas de todo o Brasil começaram a discutir a real efetividade das medidas, já que o ministro brasileiro não tem bens e contas bancárias nos Estados Unidos. A informação de que o ministro Alexandre de Moraes não tem conta bancária nem bens nos Estados Unidos gerou divergências sobre a eficácia da medida contra ele. Após o anúncio das sanções, o ministro não demonstrou a interlocutores estar preocupado com as medidas. Segundo elas, o problema não é pessoal e ele não pensa em reagir. Também, segundo informações de pessoas próximas ao ministro, o visto dele dos Estados Unidos está vencido há 2 anos e ele também não tem o costume de viajar ao país. Assim como outros ministros da corte, Moraes tem costume de ir a eventos jurídicos internacionais em países da Europa. Somente no mês de julho ele participou de ao menos 2 eventos em Portugal, o Fórum de Lisboa. A decisão dos Estados Unidos contra o ministro brasileiro foi a primeira contra uma autoridade do Brasil. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção. A lei aplicada ao ministro prevê a restrição de acesso ao território norte-americano, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou a sanção dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e reforçou o discurso sobre a soberania do país. Hugo afirmou que, como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Ele ainda completou dizendo que isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores. Na nota, Hugo Motta reafirmou que a Câmara dos Deputados será sempre um espaço de diálogo e equilíbrio na defesa da institucionalidade e do Brasil. E na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes esteve no estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista, para assistir à partida válida pelas 8º da Copa do Brasil. A presença dele chamou a atenção porque horas antes ele havia sido sancionado pelos Estados Unidos. Os torcedores notaram a presença dele, começaram a vaiar o ministro e, em um gesto obsceno e desrespeitoso, Alexandre de Moraes mostrou o dedo do meio para esses torcedores que o vaiavam dentro do estádio. O momento foi registrado por um fotógrafo e essa imagem repercutiu em todas as redes sociais. E em meio às crescentes tensões políticas em Brasília, o deputado Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores, revelou que o governo federal trabalha em novas estratégias para intensificar a defesa da soberania nacional nas redes sociais. A nova estratégia do governo vem em linha ao recente tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. A ideia, segundo o deputado Rogério Correia, é mobilizar os aliados para promover conteúdos que reforcem a produção nacional. A campanha já está em fase de articulação e agora será ampliada com a divulgação de vídeos e materiais gráficos, buscando alcançar um público mais amplo e engajado. A oposição também se organiza para fortalecer a comunicação, mas enfrenta divisões internas. Uma parte apoia as tarifas, a outra busca negociar a suspensão das medidas norte-americanas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, sinalizou para interlocutores que vai reservar as 5 terças-feiras de setembro para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
e cabe a ele a definição de uma data para julgar o mérito do processo. A expectativa é de que a oficialização das datas seja tomada nos próximos dias, após uma conversa entre Zanin e Alexandre de Moraes, o relator da ação. O prazo para a apresentação das alegações finais dos réus da ação termina no dia 13 de agosto, e após os 45 dias previstos para o envio das manifestações de todas as partes do processo, o ministro concede um mês para que os colegas estudem o caso antes de pedir que o julgamento seja marcado. O núcleo 1 é composto por Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Walter Braga Neto, general do Exército e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, general da Reserva do Exército e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Os denunciados enfrentam acusações pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper ontem o ciclo da alta da taxa básica de juros e manteve a Selic em 15% ao ano. O início da desaceleração da economia fez o Banco Central interromper o ciclo de aumento de juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic em 15% ao ano nesta quarta-feira. Essa decisão, que já era esperada pelo mercado financeiro, foi unânime. Em um comunicado, o Copom informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária destacou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E o Banco Central mostrou hoje que as contas do setor público tiveram um déficit primário de 47 bilhões de reais em junho deste ano. Com esse resultado, a dívida do país registrou alta de 0,5 ponto percentual no período e chegou a 76,6% do Produto Interno Bruto. O resultado é o pior para junho desde 2023. O IBGE anunciou nesta quinta-feira que a taxa de desemprego no Brasil foi de 5,8% no segundo trimestre deste ano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao todo 6.300.000 pessoas estão sem emprego no país. A taxa de desemprego em 5,8% representa a menor da série histórica iniciada em 2022. No trimestre, a população ocupada foi estimada em mais de 102 milhões de pessoas. O nível de ocupação, ou seja, pessoas em idade de trabalhar no Brasil, chegou a 58,8%. Em comparação com o ano passado, o resultado desse ano cresceu em 1 ponto percentual. O número de trabalhadores com e sem carteira assinada no setor privado cresceu 3% em relação ao ano anterior, alcançando 52,6 milhões de pessoas. Entre os empregados com carteira assinada, o total chegou a 39 milhões, o maior patamar da série histórica. A taxa de informalidade no país recuou e ficou em 37,8% da população ocupada, ou seja, de mais de 102 milhões de empregados no país. Quase 40 milhões estão na informalidade. No setor público, os números não poderiam ser diferentes. O crescimento da máquina alcançou 12,8 milhões de empregados. No trimestre, a alta foi de 5%. Mas ainda há uma parcela da população que não trabalha e tampouco busca um emprego, seja por questões etárias ou não. 65,5 milhões de brasileiros estão fora da força de trabalho e, segundo o IBGE, são pessoas com 14 anos ou mais que não estão empregadas nem procuram trabalho ou não estão disponíveis para trabalhar. Esse grupo inclui, por exemplo, aposentados, adolescentes em idade escolar, donas de casas sem interesse ou condições de trabalhar, além dos desalentados. O rendimento real habitual também atingiu o maior valor da série histórica, chegando a R$ 3.477. Jornalistas passaram uma noite acompanhando de perto uma unidade de defesa antiaérea na Ucrânia.
Enquanto um lado os equipamentos da era soviética, o outro exibiu há poucos dias a maior fábrica de drones do mundo. Um zumbido ameaçador reverbera pelo céu em uma noite no leste da Ucrânia. Explosões ecoam, flashes iluminam campos de girassóis e o cheiro de pólvora se espalha pelo ar. A agência France Presse acompanhou uma unidade de defesa antiaérea na região de Dnipropetrovsk, no leste do país. Naquela noite, no mês de julho, a Rússia lançou 344 drones, mas seu maior bombardeio de todos os tempos foi de mais de 700. Posso dizer que a situação piorou nos últimos 2 meses porque seus números aumentaram. Antes eles podiam disparar 120, agora disparam 300, 400. Eles voam de forma caótica e imprevisível, mudaram suas táticas. Ficou mais difícil capturá-los, um pouco mais difícil destruí-los. A unidade opera com armas da era soviética e é encarregada de interceptar drones russos antes que eles se aproximem de cidades e vilas ucranianas. Os veículos aéreos não tripulados de longo alcance, originalmente projetados pelo Irã, mas aprimorados e lançados por Moscou, têm devastado a Ucrânia desde os primeiros capítulos da invasão do Kremlin, no início de 2022. Moscou alardeou sua produção em escala industrial dessas armas baratas e a televisão estatal exibiu o que chamou de a maior fábrica de drones do mundo. A filmagem rara mostrou a montagem de centenas desses equipamentos, chamados de gerans, que significa gerânio em russo. Cada vez mais sofisticados, os drones voam em altitudes mais elevadas e conseguem alterar o curso durante a rota, enquanto a unidade de defesa está equipada com armas antigas de curto alcance. O presidente Volodymyr Zelensky garantiu várias baterias do sistema de defesa antiaérea Patriot com os países aliados desde o início da invasão russa e está pedindo financiamento para mais 10. Mas os sistemas sofisticados são reservados para se defender de ataques de mísseis russos contra alvos de alta prioridade e cidades maiores. No restante do país, as necessidades são muitas. Provavelmente pessoas e armas modernas. Há pessoas que podem operá-las. Os recursos mais importantes são pessoas e armas modernas, não aquelas com as quais estamos trabalhando. As equipes dormem pouco, 2 horas em média ou 4 em uma noite boa, e a privação de sono cobra um preço físico. Os militares não têm autorização para visitar suas cidades natal e trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo com tantas dificuldades, seguem atuando para proteger suas famílias e o país. Не страшно тільки дуракам. От реально. Якщо людина розуміє, що вона робить, e розуміє, чим це. Só os tolos não sentem medo. Sério, se uma pessoa entende o que está fazendo e como isso pode acabar, é claro que deveria ter medo. O medo motiva, nem sei como dizer, estimula algum tipo de recurso no corpo que dá a força para fazer tudo certo e permanecer vivo. Які не дають, не те, що не дають, надають сил зробити все. Os Emirados Árabes Unidos começaram a construir uma tubulação para transportar água do Egito até o sul da faixa de Gaza. Uma agência oficial de notícias dos Emirados Árabes Unidos confirmou que equipes começaram a transportar equipamentos necessários para colocar o projeto em prática. Esse projeto prevê a conexão entre uma usina dessalinizadora no Egito com a área de Al-Mawazi, no litoral de Gaza, e poderia abastecer diariamente cerca de 600 mil pessoas. A agência de notícias disse ainda que os Emirados lançaram diversas iniciativas para perfurar e reabilitar poços de água potável no território palestino. O acesso à água potável limpa é extremamente limitado em toda a faixa de Gaza, obrigando os quase 2,5 milhões de habitantes a dependerem de água salgada, frequentemente imprópria para o consumo ou de entregas de ajuda irregulares. Segundo estimativas da Autoridade Palestina de Recursos Hídricos, mais de 80% da infraestrutura de água e saneamento em Gaza foi danificada durante a guerra entre Israel e Hamas. Os esforços dos Emirados Árabes Unidos também serão potencializados pela usina dessalinizadora de Deir al-Balah, no centro de Gaza.
que retomou a operação plena no fim de semana, após ser reconectada à rede elétrica israelense pela primeira vez desde março. O Departamento de Comércio americano anunciou que o país cresceu 3% no segundo trimestre deste ano. O crescimento econômico dos Estados Unidos se recuperou mais do que o esperado no segundo trimestre. De acordo com o Departamento de Comércio americano, a maior economia do mundo cresceu a uma taxa anual de 3% entre abril e junho, mais rápido do que as previsões. A projeção reverte a queda de 0,5% observada nos primeiros 3 meses do ano. Mas analistas alertaram para distorções à medida que as empresas buscam se antecipar às tarifas globais do presidente Donald Trump. Economistas avisam que os aumentos de tarifas podem causar o aumento da inflação, o que por sua vez pode corroer o poder de compra das famílias e influenciar os padrões de consumo. Especialistas consultados pelo Briefing.com esperavam uma taxa de crescimento do PIB de 2,5%. O crescimento da taxa anual de 3% entre abril e junho rapidamente levou Trump a elevar o tom de seus apelos por um corte na taxa de juros. Assim como no Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos também manteve as taxas de juros inalteradas. Mais diferente daqui, a decisão não foi unânime. O Banco Central dos Estados Unidos manteve taxas de juros inalteradas pela 5ª vez consecutiva, em um novo desafio à pressão do presidente Donald Trump para reduzi-las. A autoridade monetária manteve as taxas de referência em um intervalo entre 4,25% e 4,50%. Mas 2 integrantes do comitê que decide sobre os juros foram contrários e queriam baixar as taxas. A maioria do comitê considerou que a inflação está um pouco acima da meta, o emprego máximo está na meta, o que exige uma postura política moderadamente restritiva, na minha opinião. Mas tivemos 2 dissidentes. O Banco Central afirmou que o crescimento econômico se moderou, mas a incerteza permanece elevada. O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, defendeu a independência da instituição em meio à pressão e ameaças do presidente Trump para baixar os juros. Acredito que ter um banco central independente tem sido um arranjo institucional que serviu ao interesse público, afirmou Jerome Powell. E no próximo bloco, o cantor gospel é baleado em confusão no terminal Barra Funda, em São Paulo. E ainda, a mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar e ocultar corpo da filha. Dois aviões Super Tucano colidiram no ar durante um treinamento no interior de São Paulo. O piloto de uma das aeronaves conseguiu se ejetar. 2 aviões da Esquadrilha da Fumaça colidiram no ar durante um treinamento entre Descalvado e Porto Ferreira, no interior paulista. Uma das aeronaves foi vista sem controle no ar. O piloto conseguiu se ejetar no momento do acidente e sobreviveu. Já a outra aeronave conseguiu pousar em segurança. O comando da aeronáutica informou que as 2 aeronaves modelo A-29 Super Tucano da Esquadrilha da Fumaça tiveram um acidente durante voo de treinamento, realizado em área desabitada, destinada para essas atividades. O A-29 é usado para a formação de pilotos de caça e também no patrulhamento das fronteiras do Brasil. Em março de 2013, os pilotos da FAB iniciaram os treinamentos com o modelo, que substituiu o Tucano T-27, utilizado pela Esquadrilha da Fumaça há 30 anos. A história da Esquadrilha da Fumaça começou no Rio de Janeiro, quando instrutores de voo da Escola de Aeronáutica decidiram treinar acrobacias em grupo, nas horas de folga. A primeira exibição para o público foi em 14 de maio de 1952. O cantor gospel João Igor foi baleado na perna e no braço durante um tiroteio dentro do terminal de ônibus da Barra Funda, em São Paulo. Segundo a sala de imprensa da Polícia Militar de São Paulo, o agente estava saindo do expediente e voltando para casa antes do início da confusão. Um passageiro relatou à Polícia Civil que presenciou o momento em que o policial militar se aproximou dos irmãos pedindo que eles saíssem do veículo. E após a ordem houve um princípio de discussão, e os 2 teriam agredido o policial militar. A testemunha ainda afirmou que, a partir disso, houve longa luta corporal. Ela ainda ressaltou que os homens tentaram pegar a arma do policial e houve o primeiro disparo ainda no piso superior do ônibus. Em seguida, um segundo disparo foi efetuado, atingindo o cantor. Segundo a sala de imprensa, o cantor foi socorrido, encaminhado para a Santa Casa e não corre risco de vida. O motorista do ônibus disse também na delegacia que o PM pediu autorização para abordar os passageiros, ao testemunhá-los usando drogas dentro do ônibus.
A empresária de João confirmou que ele estava na rodoviária porque tinha uma série de shows em Bauru, no interior de São Paulo, e teria sido confundido pelos policiais que atuaram na ocorrência. Nas redes sociais, uma igreja chegou a anunciar que seria a primeira vez do cantor na cidade. O cantor gospel João Igor, que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais, viralizou após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzaroli, durante uma live em março deste ano. A Justiça de São Paulo condenou nesta semana uma mulher a 40 anos e 10 meses de prisão por ter matado a filha a facadas, esquartejado o corpo e guardado as partes dentro de uma geladeira da casa dela por mais de 2 semanas. O júri popular considerou Ruth Floriano culpada pelo assassinato e ocultação do corpo de Alane Isilda, de 9 anos. A ré tem 32 anos atualmente e foi condenada a 40 anos e 10 meses de prisão. Segundo o Ministério Público, a pena da mulher foi aumentada em 2/3, devido à relação de parentesco entre ela e a filha, conforme a Lei Henri Borel, que torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. De acordo com a acusação do MP, Ruth confessou que decidiu matar Alane porque a filha a incomodava por não se conformar com a separação dos pais. A criança chegou a morar um tempo com a tia em Atibaia, no interior paulista, mas depois voltou a viver com a mãe na capital paulista. O Ministério Público detalhou o crime e disse que, entre os dias 8 e 9 de agosto de 2023, a mulher atacou a filha com golpes de faca, desmembrou o corpo e colocou as partes em um saco, em uma caixa térmica, deixando tudo na geladeira. Dias depois, a mulher se mudou para outra casa e, já no novo imóvel, manteve a geladeira embalada, o que chamou a atenção de algumas pessoas. As partes da criança foram encontradas pela sogra dela, que chamou a polícia ao local. O promotor Daniel Dalla Rosa destacou que a psicopatia da ré, atestada por perícia no processo, consiste em um padrão persistente de desrespeito às normas sociais, ausência de remorso e comportamento manipulativo, sem afetar a compreensão da ilicitude dos fatos. O Comitê Gestor do Governo do Estado do Rio Grande do Sul aprovou o uso de quase 3 milhões de reais em arrecadações via Pix para a construção de parques sustentáveis em 2 cidades atingidas pelas enchentes no ano passado. A empresa responsável será a Embia Paisagismo. Os parques ficarão no Vale do Taquari, nas cidades Cruzeiro do Sul e Mussum. Um homem de 27 anos matou a própria esposa e enviou uma foto do corpo da vítima para a família dela em Santa Catarina. A polícia investiga o caso como feminicídio. Segundo a polícia militar, o crime ocorreu no bairro São Pedro. Após o assassinato, Jason Henrique enviou uma foto do corpo de Tatiane Curti ao irmão dela por um aplicativo de mensagens. No local, os policiais chamaram por diversas vezes, mas como ninguém atendeu, arrombaram a porta. Dentro da casa encontraram Tatiane já morta com ferimentos de faca. Jason estava caído e ferido com um disparo no rosto. Ele foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. A faca usada no crime, uma espingarda e os celulares do casal foram apreendidos e serão periciados pela polícia científica. A seguir, Lula sanciona a lei que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos e a vitória do Corinthians na Copa do Brasil. O presidente Lula sancionou hoje uma lei que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. De acordo com esse texto, os testes passarão a ser proibidos, inclusive para averiguação de perigo ou segurança dos produtos. Na cerimônia de assinatura da lei, o presidente disse que os animais não vão ser mais cobaias de experiências nesse país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A posse de leões é legal na Tailândia e a população desses felinos em cativeiro no país aumentou exponencialmente nos últimos anos, com quase 500 exemplares registrados. Em sua casa em uma rua como tantas outras de Chiang Mai, no norte da Tailândia, Tarnuart Premkemrat instalou 2 leoas brancas e um híbrido de leão e tigre de 200 quilos chamado Big George. No país asiático, a lei permite que as pessoas possuam o rei das selvas como animais de estimação.
Na internet, Tarno Art detalha seus 3 milhões de seguidores no TikTok, o cotidiano de seus 3 felinos, que diz serem brincalhões e afetuosos como cães. Queria mostrar às pessoas, especialmente aquelas que nunca criaram esse tipo de animal e acreditam que os leões são puramente selvagens e agressivos e que não conseguem se dar bem com humanos, que os leões podem realmente criar bons laços com os humanos. A população de leões em cativeiro explodiu nos últimos anos na nação do Sudeste Asiático. Já são mais de 500 exemplares registrados em zoológicos, fazendas de criação, cafeterias temáticas e residências particulares. Especialistas alertam que o fenômeno coloca em perigo tanto os leões quanto as pessoas ao seu redor, em um contexto marcado pelo tráfico ilegal de animais. É assustador imaginar, se as leis não mudarem, como será a situação daqui a 10 anos. Desde 2022, a lei exige que os proprietários registrem seus leões domésticos, implantem um microchip e informem as autoridades em caso de mudança. Mesmo assim, o aumento da população de leões é um problema para a Agência Tailandesa de Gestão de Parques Nacionais e Conservação da Fauna e Flora Silvestres. Entrevistamos comerciantes que nos deram preços para leões vivos e mortos e nos disseram que podem trazê-los pela fronteira. As medidas atuais visam limitar a importação de leões para que os criadores se concentrem na população existente, mas o texto legal não estabelece nenhum controle sobre a reprodução nem sobre os híbridos, e as exigências em relação às condições de conservação dos recintos são mínimas. Como agência governamental, não apoiamos essa prática, mas a propriedade privada existe há muito tempo. Aplicar a lei com muita rigidez pode ser visto como uma violação dos direitos daqueles que criam ou comercializam esses animais há muito tempo. Portanto, estamos adotando uma abordagem gradual para a aplicação da lei. Além de toda a questão legal, especialistas reforçam a preocupação com a posse de grandes felinos. Animais selvagens têm seus instintos. Isso nunca muda, não importa o quão mansos pareçam. Em certos estados de espírito podem perder o controle, e isso é perigoso. Há evidência suficiente de que os animais selvagens pertencem à natureza. Há muitos outros animais que podemos ter como animais de estimação. Axolotes encontraram um novo lar no aquário depois de serem resgatados do tráfico de animais. Os pequenos anfíbios, que estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo, ganharam fama ao serem retratados em jogos de videogame. 8 dos 22 axolotes resgatados do tráfico ilegal no Mato Grosso do Sul em 2022 estão agora em exposição no Aquário do Rio de Janeiro, o Aquarrio. Os pequenos novos moradores chamaram a atenção ao serem apresentados ao público. E esses indivíduos que estão aqui com a gente no Aquarrio foram apreendidos pela Polícia Federal no aeroporto do Mato Grosso do Sul em 2022 e agora eles estão habitando aqui o Aquário do Rio de Janeiro para que a gente possa conscientizar a população sobre a importância da conservação desses animais tão ameaçados. A espécie rara se tornou conhecida graças a jogos de videogame. Não, divino. Nunca havia visto axolotes. Nunca tinha visto axolotes. As crianças falavam porque tem um jogo, Minecraft, em que aparecem e eram bonitos. Ficamos surpresos. É divino porque são animais marinhos que não imaginávamos ver em lugar nenhum. Animais marinhos que não solemos ver em nenhum lado, não? Não são iguais, sino que não têm Eles não são iguais, exceto que não têm barbatanas na cabeça e seus olhos são bem pretos. E têm os olhos muito negros. Mas junto com a fama, aumentou a procura pelos axolotes, que se tornaram ainda mais ameaçados. É considerado um dos anfíbios mais ameaçados do mundo. O último censo nos diz que tem menos de 1000 animais na natureza. Esse animal, infelizmente, ganhou fama mundial por conta de alguns jogos, então eles são realmente um fenômeno no público infantil, o que fez com que a procura para o comércio ilegal desses animais aumentasse.
Os axolotes são nativos do México e chamam a atenção pela incrível capacidade de regeneração. Essa habilidade é estudada como uma esperança para a cura de doenças graves como o câncer. Os Estados Unidos e a Índia lançaram um satélite para observar mudanças terrestres e glaciais para antecipar riscos naturais e fenômenos causados pela atividade humana. 4, 3, 2, 1, 0. Índia e Estados Unidos lançaram nesta quarta-feira em parceria um novo satélite para observar o planeta, projeto que é considerado um marco na cooperação espacial internacional. O objetivo da tecnologia é detectar mínimas mudanças terrestres e glaciais para antecipar riscos naturais e fenômenos causados pela atividade humana. Batizado como NISAR, o satélite decolou no final da tarde local do Centro Espacial de Satish Dhawan, na costa sudoeste da Índia. Equipado com uma antena parabólica de 12 metros que será instalada no espaço, o satélite vai fotografar quase toda a superfície terrestre e suas geleiras 2 vezes a cada 12 dias, de uma distância de 747 km de altitude. Os dados também permitirão orientar políticas agrícolas por meio do mapeamento de cultivos, monitoramento da saúde das plantações e umidade do solo. Com peso de 2.392 quilos e custo estimado em 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o NISAR foi planejado ao longo de 10 anos. A Microsoft divulgou o balanço financeiro do segundo trimestre do ano e a empresa alcançou incríveis 27 bilhões de dólares em lucro no período. Parte desse lucro veio por conta dos investimentos em inteligência artificial e também armazenamento em nuvem. Nesta quinta-feira, durante o período de operações nas bolsas de valores, a empresa passou de 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Desde o início do ano, as ações da Microsoft subiram quase 30%. Quem também reportou resultados financeiros foi a Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp. Segundo a empresa, a receita aumentou 22% em 12 meses e alcançou a cifra de 47 bilhões e meio de dólares, também por conta da inteligência artificial. As ações da empresa avançaram 10% após o fechamento do mercado. O jogador brasileiro Lucas Paquetá foi absolvido hoje das acusações de manipulação de resultados na Inglaterra. Ele foi acusado de tentar influenciar jogos ao receber cartões amarelos. O brasileiro foi denunciado formalmente em maio de 2024, época em que foi acusado de 4 violações das regras da Federação Inglesa relacionadas a cartões amarelos recebidos por ele durante partidas da Liga Inglesa. A acusação alegava que o jogador de 27 anos tentou influenciar diretamente os jogos, ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o objetivo indevido de afetar o mercado de apostas. Ele negou as acusações e a comissão reguladora independente considerou que elas não foram comprovadas após uma audiência. A Federação Inglesa afirmou que 2 acusações contra Paquetá, relacionadas à falta de cooperação com a investigação, foram consideradas procedentes. Segundo a entidade, uma comissão decidirá sobre a sanção apropriada para essas violações, o mais breve possível. Em nota divulgada pelo West Ham, o brasileiro afirmou que sempre manteve sua inocência diante dessas acusações extremamente graves. A vice-presidente do West Ham, Karen Brady, declarou: "Estamos satisfeitos que Lucas tenha sido absolvido. Ele manteve sua inocência desde o início e, como clube, nós o apoiamos firmemente durante todo o processo." Paquetá também se manifestou sobre a decisão nas redes sociais. O jogador do West Ham destacou que desde o início se disse inocente e agradeceu à família, aos fãs e ao clube pelo apoio durante as investigações. Corinthians venceu o Palmeiras no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. O Corinthians recebeu o Palmeiras na Neoquímica Arena. E olha, a festa foi linda. Mais de 45 mil torcedores puderam ver de perto o time de Dorival Júnior, bem organizado, com muita vontade e disposição. Na parte final da partida, Memphis Depay recebeu um cruzamento dentro da área e cabeceou para garantir a vitória do Timão. O Fluminense venceu o Internacional por 2-1 no Beira-Rio. Everaldo abriu o placar aos 9 minutos. Aos 35 minutos, Johan Carboneiro empatou para o Inter.
Mas 5 minutos mais tarde, Everaldo, de novo, garantiu a vitória para o tricolor das Laranjeiras. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.